Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gabriel Rabelo na área e estamos aqui hoje para falar os top 10 assuntos que vão cair no exame de suficiência 2023. É uma grande satisfação estar aqui falando para vocês e você vai fazer a próxima prova, chega aqui depois da vinheta. Então sejam muito bem-vindos, se você não me conhece, sou Gabriel Rabelo, sou criador do curso CFC-AZ, do curso Escola Contábil. Cara, tudo que você precisa para passar no exame de suficiência tem nesse curso, tá? O link tá aqui na descrição, a gente vai deixar um card aqui também para que você possa conhecer um pouco mais. Na última edição foram 7.000 aprovados, nós passamos pelo menos 1.100 desses, pelo menos, tá? Esse número ele tende a ser bem maior. Mas vamos lá, o que você precisa saber que vai cair nessa próxima prova do exame de suficiência? O primeiro assunto que você precisa conhecer é, lançamentos contábeis. Você precisa entender o assunto lançamentos contábeis. Seja uma contabilização de folha de pagamento, seja uma contabilização de compra de mercadoria, seja uma contabilização de despesas de seguros, você precisa conhecer o assunto lançamentos contábeis, fazer a classificação correta das contas, saber quando é ativo, quais contas são do passivo e assim por diante. Então esse é o primeiro assunto que você precisa conhecer. Vamos lá para o assunto número 2, demonstração dos fluxos de caixa. Demonstração dos fluxos de caixa é um tema campeão aí quando a gente está falando de exame de suficiência. A galera treme quando a gente fala sobre esse assunto, né? E acredite, a Consuplan ela vem variando bastante na forma como isso é cobrado. Então, quando ela cobra da FC, ora ela cobra uma questão conceitual, ora ela cobra uma questão com o método indireto, ora ela cobra uma questão pelo método direto, ora ela cobra uma questão com os razonetes para você fazer a lógica ali dos razonetes, quanto foi pago ao fornecedor, quanto foi recebido de clientes. É um assunto extremamente complexo, então eu dedicaria algumas horas para entender isso e marcar mais um ponto não, eu diria até 3 pontos, porque nós tivemos na edição, acho que 2021 1.2, tivemos 3 questões sobre demonstração dos fluxos de caixa. O nosso próximo assunto, também campeão em prova, assunto de número 3, é a demonstração do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado, que para mim, na minha opinião particular, é umas demonstrações mais simples de você resolver. Tivemos uma questão da DFC que foi extremamente difícil, uma questão da Consuplan que foi extremamente difícil sobre DVA, mas as demais elas tendem a ser de certa forma tranquila. Já tivemos questões de DVA cobrando forma conceitual, o que é DVA, o que ela evidencia. Já tivemos questões de DVA cobrando a primeira parte da DVA, já tivemos questões de DVA cobrando a segunda parte da DVA, mas é um assunto que eu me dedicaria bastante, para garantir um pontinho. As duas partes da DVA e também as particularidades, principalmente relativas ao tributo. Beleza? Então é isso. Assunto de número 4, depreciação, tá? Depreciação, cara, é um assunto que vem caindo constantemente. Depreciação pelo método linear, depreciação pelo método das unidades produzidas, entre outros. Então, depreciação em ativo imobilizado, o que vai entrar no custo do ativo imobilizado? Comprei imobilizado, teve um frete, tem pós-recuperáveis, depois disso ele entrou em atividade na data X, tudo isso é tratado na aula de ativo imobilizado lá do CFC-AZ, lá da Escola Contábil, beleza? Então, comprei ativo imobilizado, começou a depreciar na data X, qual é o valor contábil dele na data Y? E assim por diante, é um assunto que você tem que conhecer, beleza? Então vamos lá, vamos agora para o nosso tema de número 5, né? Nosso tema de número 5, que é estoques e operações com mercadorias. Esse assunto também, ele é campeão e ele é certo. Todos esses assuntos aqui que eu tô falando, eles são certos na sua prova, tá? São absolutamente certos, é praticamente impossível que eles não caiam. Então, operações com mercadorias, tem que saber PEPs, WEPs, custo médio, tem que saber a parte de tributação aí quando a gente está falando de estoques, quando é que é recuperável o ICMS, quando é recuperável o IPI, quando entra o frete, se foi por conta de quem, se você deve incluir, gastos com frete sobre venda, entra ou não, onde que entra, afeta o lucro bruto, principalmente operação, apurar o CMV é igual a estoque inicial, mais compras líquidas, menos estoque final. Tem que conhecer operações com mercadorias de modo geral, porque é um assunto que cai demais, beleza? Além disso, vamos para o nosso tema
de número 1, 2, 3, 4, 5, tema de número 6, né? Que é Goodwill. Essa parte de combinação de negócios, mais-valia. Então, nosso tema de número 6 é CPC 15, combinação de negócios. Esse tema, ele ganhou uma grande predileção por parte da Consulplan, tá? E você tem que saber, cara, o que é Goodwill? Como que eu faço o cálculo? É simplesmente fazer o cálculo. Empresa tal, comprou tanto de participação societária da empresa tal, valor de mercado tal, valor justo tal, valor contábil tal, calcule o Goodwill. Simples quanto isso, tá? Tem que saber, cai demais, e vamos para o assunto 7. Esse talvez seja o assunto mais simples de você conhecer para o exame de suficiência, que é o código de ética previsto lá na NBC-PG 01. Tá? Temos uma aula lá no CFC de AZ, na Escola Contábil, inteira sobre código de ética, com todas as últimas questões resolvidas. Mas código de ética, se você não é aluno, pega o código de ética, lê de forma completa, de cabo a rabo, cara, e você vai garantir os pontos. Código de ética vai muito da lógica e do bom senso para que você acerte também essas questões. E caminhando aí para a nossa reta final, o tema de número 8 é a demonstração do resultado do exercício. Principalmente a parte inicial da demonstração do resultado do exercício é extremamente importante que você a conheça, tá? Então você saber o que é a receita bruta, né? A diferença, o que é a dedução da receita bruta, como que você chega na receita líquida, apurar o CMV, lucro bruto, o que afeta ou não o lucro bruto, despesa, frete sobre venda, despesa com comissão dos meus vendedores, isso entra no cálculo do lucro bruto, tá? Então você tem que saber elaborar a DRE, como que você chega no resultado antes ali dos tributos sobre o lucro e assim por diante, beleza? Então nosso tema de número 8, demonstração do resultado do exercício. Tema de número 9, equivalência patrimonial. Assunto também extremamente importante, essa parte de investimentos. Então a Consulplan tem cobrado demais tanto o assunto equivalência patrimonial como investimentos pelo método de custo, tá? Então equivalência patrimonial, geralmente investimentos em coligadas, controladas, assim por diante, e método de custo, quando tiver ali menos de 20%, geralmente esse vai ser a situação. Você tem que saber contabilizar, você tem que saber quando é o caso. E o nosso tema de número 10 e último aqui, porque a gente vai ter um tema bônus, é o assunto provisões e passivos contingentes previstos no CPC 25, tá? Então eu não lembro quantas vezes esse assunto já foi cobrado, mas eu garanto a você que nas últimas edições esse assunto caiu em todas elas. Na última prova tivemos até uma cobrança sobre ativo contingente, algo que não vinha caindo há muito tempo. Beleza? Então é um tema fácil e você pode garantir tranquilamente o seu ponto estudando o CPC 25 provisões. E agora o nosso 11º tema é o tema bônus, que a gente percebeu na última edição da Consulplan, na última prova do exame de suficiência, uma mudança de tendência no sentido de serem cobrados agora assuntos mais correlacionados à prática contábil, ao dia a dia do contador. E com isso, tivemos dois assuntos que entraram bastante no radar, que é a cobrança da NBC-TG 1000 e NBC-TG 1002, que são normas para pequenas entidades e médias entidades. Não são aqueles pronunciamentos contábeis gigantes, cheios de detalhes, mas aquelas normas contábeis para microentidades, para empresas de pequeno porte. Então esse assunto, caíram duas questões, se eu não me engano, recentemente, e ele está bastante no radar. Muitas vezes a Consulplan, a banca do exame de suficiência, ela se encasqueta com o tema, ela cobra uma sequência de vezes. Então vamos deixar no radar porque é um tema extremamente importante e também pode aparecer na sua prova. E você, tem algum tema que você acrescentaria nessa lista? Deixa aqui nos comentários, eu espero que você tenha gostado. E é isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus, conheçam o CFC de AZ, Escola Contábil, e venham fazer parte do curso que aprovou milhares na última edição. Até a próxima!